Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus por essa noite, glória a Deus por essa oportunidade. Louvamos a Deus porque Ele é bom. Ainda em pé, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versos de 1 a 11. Hoje nós estamos começando nosso primeiro culto da nossa campanha, mas nós não podemos fazer campanha sem pregar o Evangelho e sem falar da palavra do Senhor. Então nesse momento, eu quero falar a respeito com vocês, continuar falando sobre a carta de 1 Coríntios, que nós temos estudado, temos visto, quarta após quarta, e nessa noite, com o tema As Contendas e o Evangelho, de maneira bem rápida, bem sucinta, quero falar com vocês a respeito desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não os crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Pai, muito obrigado a Deus, porque nós éramos esses, mas o Teu sangue nos lavou, o Teu Santo Espírito nos transformou, nos justificou, nos regenerou, e nós somos filhos do Senhor, salvos por Ti, guardados nos braços do Cordeiro, guardado na sombra do Altíssimo, ó Pai, e nós Te louvamos, Deus. Pai querido, que em nome de Jesus, o Teu Evangelho seja mesmo um pente fino na nossa vida, Pai, para que toda contenda, Senhor, saia do nosso meio, para que toda obra carnal saia do nosso meio, e não apenas, ó Deus, no meio da igreja, mas principalmente da nossa família, Pai. Que todas as contendas caiam por terra e que o Teu Evangelho transforme a nossa casa, transforme os nossos relacionamentos, transforme a nossa igreja e nos faça viver para a Tua glória em santidade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar em nome de Jesus? Amém. Meus irmãos, as contendas e o Evangelho. Contendas acontecem em todo lugar. Não é verdade? Seja no serviço, seja dentro de casa, seja no trânsito, contendas acontecem. Mas como reagimos a essas contendas? Qual é a nossa reação diante dessas confusões que estamos propícios a passar na nossa vida? Paulo está falando a uma igreja que em seu meio haviam muitas contendas, divisões, facções. E facções, um se dizia de um grupo, outro se dizia de outro grupo, outro se dizia de outro grupo, e assim sucessivamente. Sendo uma igreja, um só corpo, isso não cabe. Isso não cabe. Nós em Cristo somos chamados a ser um só corpo. Nós em Cristo somos chamados a ser uma só carne, uma só fé, um só batismo, porque estamos ligados na mesma cabeça. Então Paulo, ele vem falar com essa igreja que está num contexto de disputas, está num contexto de debates filosóficos, está num contexto de formação de partidos,
e está no contexto de contendas jurídicas. Esse texto nos apresenta uma realidade presente na igreja de Corinto na época de Paulo. Que realidade é essa? Uma realidade onde irmãos da mesma igreja estavam entrando na justiça, um contra o outro. E Paulo está dizendo que isso era vergonha para a igreja, isso era vergonha para aqueles irmãos. Nós, como igreja, devemos viver como família. Nós, como igreja, devemos viver em harmonia, como uma família deve viver. E quando nossa família vive em contendas, em confusões, em conflitos, isso é vergonha para nós mesmos, para a nossa casa. Da mesma maneira para a igreja. Quando uma igreja, no seu meio, esse meio vive cercado de contendas e de confusões, isso quer dizer que o Espírito Santo não está comandando esse lugar, e sim as vontades e os desejos humanos. Porque Deus nos chama a amar. O Evangelho nos transforma para amar o diferente, para amar quem nos odeia, para virar a outra face e para tomar o prejuízo mesmo que isso nos custe muito. Porque o maior prejuízo Cristo assumiu por nós. E na cruz do Calvário, ao assumir o nosso prejuízo, Ele nos deu a maior riqueza que temos, a filiação nele, em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero falar com vocês a respeito da realidade das contendas na igreja. Era uma realidade vivida pela igreja de Corinto. Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, verso 1, como ousa apresentar queixa ao tribunal e pedir julgamento diante dos injustos e não diante dos santos? Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: como que vocês têm coragem de levar as suas situações para pessoas que não conhecem a Deus e que podem ser imparciais no seu julgar, ao invés de levar para pessoas que são santas e remidas pelo sangue de Cristo? Paulo, ele está dizendo que o conflito é algo triste, o conflito é algo certo, porque são pessoas difíceis, pessoas complicadas, pessoas diferentes. Nós somos assim, queira você acreditar nisso ou não, mas essa realidade que pode existir e vez ou outra acontece na igreja, ela deve ser tratada de uma maneira santa. E a maneira correta de tratar conflitos dentro da igreja não é levar para pessoas que não conhecem a Cristo. Pelo contrário, é levar para pessoas que você sabe que conhecem a Jesus. A Jesus. É claro que existem situações que não tem jeito, nós devemos entrar na justiça, mas quando essas situações são com alguém, ou com alguma pessoa, ou com alguma família que professa a mesma fé que a nossa, a orientação bíblica é: resolvam entre vocês, e se for preciso, assumam o prejuízo você. É isso que Paulo está dizendo. Poxa, mas eu vou ficar no prejuízo? Sim. Sim. Porque não é esse prejuízo que vai fazer você ter menos ou mais dinheiro, porque o seu sustento vem do Senhor. É isso que nós acreditamos, não é? Então por que que eu quero que o meu irmão tenha prejuízo? Eu devo ter esse prejuízo, porque isso é amar, como Cristo nos chama a amar. Então, a questão não era apenas a existência de conflitos, porque conflitos acontecem, mas a forma como esses conflitos estavam sendo resolvidos. Era uma realidade muito complicada e que trazia vergonha a essa igreja, porque Paulo aqui está denunciando o absurdo de os irmãos levarem isso a público. E não apenas levarem isso a público, mas a um público descrente, a um público que não pertencia à igreja. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: vocês são crianças, porque vocês não conseguem resolver as próprias demandas. Vocês são crianças, e vocês estão agindo como crianças, gritando e esberrando para todo mundo ver o show que você quer dar. Mas na verdade nós deveríamos entregar ao Senhor e resolver isso aqui dentro. Paulo, ele está dizendo que a exposição pública é um escândalo para a igreja. E escândalo para a igreja é escândalo ao nome de Cristo. Nós vemos hoje na internet quantos escândalos a igreja sofre por conta de falsos profetas, de falsos pregadores, de falsos ensinos. E isso, meus irmãos, será cobrado desses que causam escândalo. Então que não sejamos nós a escandalizar o nome do Senhor
por orgulho próprio, por altivez. Então, Paulo, no verso 2 ao verso 4, vai dizer também da incoerência espiritual que existe no julgamento externo. Ele vai discorrer e vai dizer assim: olha, vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo será julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar coisas tão pequenas? Paulo está dizendo assim: tudo que acontece no nosso meio diante do grande julgamento, que nós já nos livramos por causa do sacrifício de Cristo, é tão pequeno. Como você não pode resolver isso? Como que você vai pedir a ajuda de alguém que não conhece a Cristo? Tem misericórdia. Calvino vai dizer que não é apenas vergonhoso, isso não é apenas vergonhoso, mas um erro fatal quando a igreja perde sua capacidade de resolver internamente seus conflitos e busca julgamento entre os de fora. É vergonhoso. Será que não existe liderança dentro da igreja? Naquela igreja de Coríntios, Paulo está dizendo: será que não existe líder aí? Será que não existe alguém espiritual que resolva as questões de acordo com a vontade de Deus, que oriente espiritualmente para que o acordo aconteça? Meus irmãos, tudo isso que acontece na igreja acontece dentro da nossa família. Muitas vezes nós, como família, ao invés de resolvermos os conflitos dentro da nossa casa, nós levamos para terceiros, escandalizando o nome do nosso marido, escandalizando o nome da nossa esposa, dos nossos filhos, porque não temos maturidade e nem presença de Cristo na nossa vida para resolver os nossos conflitos. Orientação espiritual de Deus, do alto. Essa incoerência que existia na igreja de Corinto, muitas vezes existe dentro da nossa família, e nós devemos tomar cuidado com isso. Nós temos que ter a noção da identidade espiritual nossa como igreja. Nós somos o povo que foi chamado por Cristo a viver de maneira justa. Nós somos o povo que foi chamado por Cristo a viver de maneira correta, a viver de maneira verdadeira, a viver de maneira séria, a não prejudicar ninguém, pelo contrário, a amar todas as pessoas. A igreja, ela é chamada a exercer o discernimento espiritual e não a entregar-se aos critérios de um mundo alheio ao Evangelho. Nós não temos que levar nossas causas àqueles que não se submetem ao Evangelho. Estou dizendo causas internas, ok? Causas internas. Claro que hoje você pode, de fato, entrar na justiça, por exemplo, se você foi prejudicado no seu trabalho, ou se injustamente, ou eles te dão uma justa causa e não tinha motivos para te dar uma justa causa, enfim, você tem sim que ir atrás dos seus direitos muitas vezes nessa terra. Mas, meus irmãos, quando isso está dentro da igreja, contendas dentro da igreja, não deve ser levado a tribunal. Nós temos uma realidade presente dessa, e alguns irmãos conhecem muito bem, dentro da IPI do Brasil, uma família de dentro de uma congregação, que faz parte do nosso presbitério, que entrou na justiça contra a igreja. E isso causou muitos danos e muitos escândalos, e até hoje causa, para a nossa denominação. São pessoas que estão no nosso meio, mas não fazem parte do aprisco de Cristo, que não são ensinadas pela Bíblia, que não sabem ser orientadas pela Bíblia. E Paulo está dizendo aos coríntios: vocês vão ser dessa maneira? É isso que vocês vão ser? É dessa maneira que vocês querem ser conhecidos pelo mundo? Mas em segundo lugar, esses conflitos lá na igreja de Corinto, trazia tristeza. As consequências desses litígios, dessas contendas, causavam muitas tristezas. Paulo no verso 5 vai dizer: digo isso para a vergonha de vocês, por acaso não há entre vocês nenhum sábio que possa julgar entre os seus irmãos? E aqui o sábio não é alguém super inteligente, o sábio é aquele que conhece a palavra, aquele que aplica a palavra na sua vida, na sua conduta, é aquele que toma as decisões não segundo o seu pensamento, segundo o que a palavra diz. Esse é o sábio segundo a Bíblia. O sábio é aquele que vive, conhece, compreende, entende e vive, pratica a verdade da palavra de Deus. E Paulo está dizendo: será que na igreja de vocês não existe um sábio? Em outras palavras, será que não existe ninguém que vive a Bíblia, que verdadeiramente é do Senhor, que verdadeiramente vive pelo Espírito Santo, guiado pela Bíblia? Será que não existe? E eu falo isso e eu pergunto isso para a vergonha de vocês, porque é vergonhoso viver como criança e agir como criança. Ao contrário, o irmão vai ao tribunal contra outro irmão, isso perante incrédulos. Paulo está dizendo assim: o que aqueles que não acreditam
na palavra do Senhor. O que aqueles que não acreditam no Evangelho, ou que não estão, que não aceitam a igreja, ou que não frequentam a igreja, o que eles vão pensar? Se existem conflitos dessa maneira dentro da igreja, por que eu vou procurar um lugar desse? Eu quero um lugar onde as pessoas se perdoem, onde as pessoas caminham juntas. Esse é o lugar que deve ser a igreja. Meus irmãos, João capítulo 17, traz a oração sacerdotal de Cristo. E a oração sacerdotal de Cristo, Cristo na sua oração, vai dizer assim: Pai, da mesma maneira que eu e o Senhor, que eu estou em Ti, Tu estás em mim, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. A nossa unidade uns com os outros, com Cristo e uns com os outros, ela reflete o amor de Deus pela igreja. Ela apresenta ao mundo as credenciais da igreja para o mundo de que somos diferentes. É quando vivemos em unidade, é quando vivemos em amor. As credenciais para o mundo, da nossa casa, para a nossa família, que a nossa família é uma família do Senhor, não é ausência de problemas nem de conflitos, mas é a presença de uma comunhão que provém de Deus. E uma comunhão que provém de Deus, quando existirem os conflitos, serão resolvidos pela graça de Deus. E resolvidos pela graça de Deus, refere-se também às nossas atitudes. Quando eu digo que os conflitos são resolvidos pela graça de Deus, é quando eu, mesmo pensando que tenho razão, chego para a Gabi e falo assim: me perdoa. Isso é graça de Deus, porque eu só posso ter uma atitude dessa porque eu aprendi de Cristo, e vice-versa. Da mesma maneira na igreja. Esse é o lugar onde as pessoas, pela graça de Deus, assumem seus próprios prejuízos, para que haja paz no corpo de Cristo, para que o nome de Cristo seja engrandecido e adorado no perdão muitas vezes de uma dívida, no perdão mesmo que a pessoa tenha feito e propositalmente, porque nós de alguma maneira nós vamos ser prejudicados nessa terra, sabia disso? Você tem duas formas de ser prejudicado nessa terra: por querer, que dói mais, ou sem querer. Às vezes a pessoa não quis prejudicar, mas prejudicou com uma palavra, com uma brincadeira. Mas às vezes ela quer fazer isso e ela faz. Mas seja de uma maneira ou de outra, nós somos chamados a perdoar. Nós somos chamados a perdoar uns aos outros, no Senhor. Sabe por quê? Porque se dizemos que somos religiosos e que a nossa religião é cristã, o amor deve estar latente nos nossos relacionamentos. Porque a maior evidência da verdadeira religião é o amor. E nós sabemos qual é a verdadeira religião. A verdadeira religião é aquela que prega o Evangelho. A verdadeira religião é a cristã. É cristã. Muitas vezes nós sabemos que aqueles que se dizem evangélicos não se portam como evangélicos. Nós sabemos disso. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para evidenciar o amor que recebemos de Deus nos nossos relacionamentos, na igreja e dentro de casa, dentro da família. Paulo apresenta então algumas propostas de solução nesses 8 primeiros versos que nós lemos. E a primeira solução apresentada por Paulo é o seguinte, não sei se vai dar para os irmãos lerem, dá, né? Acho que dá, não dá? Paulo vai apresentar 4 soluções, 4 propostas de solução para esta igreja, que servem para a nossa igreja, que servem para a nossa família, que servem para a nossa vida, para evitar conflitos. Primeiro, evite contendas. O simples fato de existir contendas dentro da igreja já é uma derrota para nós. O simples fato de existirem contendas dentro da nossa casa já é um motivo de derrota para a nossa família. Porque somos chamados a viver em amor. Somos chamados a viver em unidade. Se existe contenda, não termine de ser derrotado, vença a contenda perdoando. Vença a contenda amando. Segundo lugar, resolva os problemas dentro da igreja. Como? Busque conselheiros sábios. Busquem homens e mulheres que vocês sabem que são de Deus, que são de Cristo. E isso você não acha lá fora, você acha aqui dentro. Então busque esse tipo de pessoa para solucionar os problemas. Não deixe que o problema cresça. Busque alguém que te ajude, discipulado. Terceiro, busque um aconselhamento maduro.
ter pessoas capacitadas na irmandade da igreja para julgar com justiça, pessoas que são capacitadas por Deus para te ajudar nesse tipo de problema. Em quarto lugar, dispor-se a sofrer dano. E isso aqui, esse quarto lugar, que dispor-se a sofrer dano, essa é a solução mais difícil, porque só faz isso aqui quem nasceu de novo. Você tem a faca e o queijo na mão, você tem todas as razões do mundo para odiar a pessoa, para detestar a pessoa, para querer prejudicar a pessoa, mas você escolhe perdoar, você escolhe assumir o dano que essa pessoa te causou, seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele o que for. Você decide perdoar, porque você aprendeu do seu mestre. Só faz isso quem nasceu de novo, meu irmão. Só faz isso quem nasceu de novo. Porque foi isso que Cristo fez por nós. Cristo decidiu nos perdoar quando nós o odiávamos. Quando nós amávamos a nós mesmos. Cristo decidiu nos amar, assumindo o nosso dano. O dano que nós causamos, o dano do pecado, na cruz do Calvário. Ele assumiu o dano. Muitas vezes, para vencermos, nós precisamos estar dispostos a perder, sabia? Uma palavra difícil. Mas se essa realidade for vivida dentro da nossa família, nós viveremos muito bem como família. Se isso for vivido aqui dentro dessa igreja, olha, eu acredito que a gente vai ter que comprar algumas casas para o lado, para caber o tanto de pessoas que vai estar nesse lugar. Se vivermos de fato essa verdade no nosso meio, esse amor genuíno que provém de Deus. Nós somos chamados a nos examinar, nós somos chamados à santidade, nós somos chamados a viver em santidade. Uma vida de contenda não é uma vida de santidade. Paulo vai dizer assim, olha, verso 9: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo está levando essa igreja a refletir o seguinte: vocês não podem viver como esses, vocês não podem levar suas causas a eles, porque eles não herdarão o reino de Deus. Vocês não podem ser como eles, porque vocês são da luz, separados, santificados em Deus. Paulo nos chama a uma prática da justiça. Paulo nos chama a uma santidade. Paulo nos chama a viver de uma maneira tal que nos leve a viver como Jesus viveu nessa terra. E em último lugar, se existem contendas na igreja, louvado seja Deus que existe o Evangelho. Louvado seja Deus que o Evangelho nos alcançou. Se as contendas envergonham, o Evangelho reflete a glória de Deus. A gloriosa transformação pelo Evangelho que cada um de nós passamos. Paulo está elencando no verso 9 e no verso 10 aqueles que não herdarão o reino de Deus. E no verso 11 ele conclui dizendo: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa é a nossa realidade como filhos de Deus. Nós éramos como esses. Nós não iríamos herdar o reino de Deus, mas Cristo nos alcançou. Como? Pela pregação do Evangelho. Despertou em nosso coração, colocou em nosso coração a fé. E essa fé nos fez responder em obediência e rendição total. Por isso, o Evangelho nos transforma de tal maneira que nos santifica, que nos lava. Nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. Nós fomos santificados porque nós fomos separados do mundo. Nós fomos justificados porque os nossos pecados foram perdoados por meio da obra de Cristo Jesus. E uma vez que Cristo Jesus fez isso, e que o Espírito Santo conduz a nossa vida, meus irmãos,
nós somos chamados a viver essa realidade dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Mas nós só viveremos essa realidade se Cristo for o fundamento do nosso lar, se Cristo for o fundamento da nossa vida, se Cristo for o fundamento da nossa igreja. Mais do que abrir olhos aos cegos, o maior milagre que o Evangelho faz é transformar pecadores em santos. Mais do que um milagre de um cego ver, é um morto viver. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Cristo nos deu vida por meio da sua obra na cruz do Calvário. E essa obra é quem nos faz ter esperança de um futuro glorioso na presença de Deus. De que o fim não é terrível para nós. O fim para nós é glorioso. Porque o fim para nós, na verdade, é o começo de uma vida eterna com Deus, na presença dEle. E não apenas para nós. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então esse fim, ou esse começo, é para mim, é para minha casa, é para a nossa família. Amém? Então, nesse momento, eu quero dizer aos irmãos que nessa primeira quarta-feira, eu separei aqui alguns na mesa, tem mais aqui se precisar de mais.